projeto Terpol, ele nasce lá em 1996, quando a nossa ideia foi pegar o pó dos resíduos de pneu, o chamado pó de pneu, e transformá-lo num termoplástico. Então nós criamos um produto à base de pó de pneu. Fomos fazer os testes nos clientes, os testes ficaram legais, apesar de que com pó de pneu a gente só tinha artigos escuros, né, porque o pneu é preto, né? Não conseguíamos fazer os coloridos, mas a ideia ficou legal. Também tinha o problema da aparência, porque a borracha vulcanizada, como o pneu é vulcanizado, ela não é reciclada. Ela pode ser transformada num pó e depois ser usada. Mas essa dispersão nunca é perfeita, então dava problemas também na superfície. Mas de forma geral foi o início do projeto, só que na época errada. Ninguém falava em sustentabilidade há 25 anos atrás. Então nós criamos um produto legal que ia funcionar, um conceito novo, mas ninguém quis saber naquela época. Então nós acabamos arquivando o projeto com a ideia e depois, agora, há cerca de 2 anos, retomamos o projeto substituindo o pó de pneu por borracha natural da seringueira. Essa foi a grande alteração que nós fizemos, porque aí permitia artigos coloridos, permitia uma similaridade muito maior com a borracha vulcanizada. A história da seringueira está muito ligada ao Brasil, né? O nome científico da seringueira é Hevea brasiliensis, né? Já existem muitos relatos, desde antes da colonização espanhola e portuguesa, de que alguns povos usavam a borracha para algumas atividades, dentre elas jogos. Então eles já tinham umas bolas de borracha e usavam isso para alguns jogos. Até que uma pessoa descobriu por acidente que misturando a borracha com o enxofre e esquentando isso, ele criou a vulcanização. Isso foi por volta de 1830. E a partir desse período, entre 1830 e 1850, começou a ter uma exploração de borracha muito intensiva. Um século depois, né, isso já no início de 1900, começaram os primeiros plantios industriais na Ásia, né? A borracha, que era 100% das Américas, né, e o Brasil produzia naquela época seguramente acima de 90% da borracha mundial, hoje produz em torno de 1,5% da borracha mundial, né? Lembrando que o nome científico da borracha da seringueira é Hevea brasiliensis, né? A seringueira, eu acho que diferente de muitas outras culturas, ela tem o que a gente chama de um tripé quase que perfeito, né? Ninguém em sã consciência vai fazer um plantio sem ter um foco financeiro. E quando a gente planta seringueira, nós estamos plantando árvore, né? Tanto se fala em plantar árvore e a gente esquece que plantando seringueira nós estamos plantando árvore, né? E tem o outro tripé que é o social, né? A seringueira certamente está entre as culturas que mais emprega mão de obra por área no mundo, né? Então, a hora que você tem esse tripé financeiro, social e ambiental, eu acho que é uma importância assim, muito grande, principalmente comparada com outros cultivos, né? A gente observa que quando o proprietário tem uma gestão profissional, a seringueira está sempre entre as primeiras, se não sempre a primeira em termos de rentabilidade financeira. No agronegócio, a seringueira é o melhor negócio. Por quê? Porque ele é estável, tá? É uma commodity, tem variação, mas desde que você produza da porteira para dentro, não tem crise com seringueira. Nunca teve. A seringueira se desponta, ela é algo realmente diferenciada quando comparada com outras opções que o proprietário tem. O Brasil, então, como pátria-mãe da Hevea brasiliensis, passou, final do século XIX, início do século XX, a ser o único produtor de borracha natural do mundo.
né? E justamente uma borracha natural que vinha do extrativismo da Amazônia. Justamente nessa época, o Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, começou a desenvolver estudos para adaptar o cultivo de borracha natural no Noroeste paulista. Corta então para 50 anos depois, o Noroeste paulista se torna o maior produtor de borracha natural do Brasil. Hoje nós temos 67% da produção que acontece nessa região. Mais de 50% da área plantada do país está lá e 80% de todo o beneficiamento, o que vale dizer que 80% de toda a borracha produzida no Brasil, ela vem para as cercanias ali da cidade de São José do Rio Preto para ser então beneficiada e depois enviada para a indústria utilizar. Hoje, num plantio industrial, e a gente tem isso no Brasil, um seringueiro ele consegue sangrar 1.500 árvores por dia. Não perde em absolutamente nada em termos de produtividade, rentabilidade para qualquer outro seringal do resto do mundo. Na questão ambiental, a grande maioria desses seringais eles foram estabelecidos sobre áreas de pasto degradado. E o pasto degradado ele é justamente uma antítese de tudo que a gente prega com a sustentabilidade, porque ele não está gerando renda, ele não está gerando externalidade ambiental, pelo contrário, ele está fazendo mal ao meio ambiente e ele não está gerando emprego, ele não está cumprindo a função social da terra. Então, justamente, a seringueira aparece como uma solução para ter uma recomposição de cobertura florestal sobre essas áreas, gerando renda, gerando externalidades sociais e gerando sustentabilidade ambiental. Com relação à questão social, é importante destacar que a seringueira ela tem uma safra de 10 meses. Com mais um mês de trabalhos de preparação, de safra, você tem um mês de descanso e o trabalhador, o seringueiro, ele está em atividade o ano inteiro. Então isso é importante destacar porque não é um trabalho safrista, primeira coisa, né? Realmente é uma atividade que fixa o homem no campo. E é uma atividade que fixa muito por hectare comparativamente. Nós temos uma pessoa a cada 8 hectares, enquanto a média de uma agricultura industrial seria de 1 a cada 100, 1 a cada 200 hectares. O que vale dizer que, apesar de nós não sermos mecanizados, como a grande maioria das culturas do agro brasileiro, nós somos altamente tecnificados. Então, esse seringueiro ele faz um trabalho que a gente chama, né, de sangria da árvore, que é extremamente tecnificado, né? Tem até uma brincadeira que é um artesão em madeira viva, porque ele tem que cortar numa superfície curva, menos de 1 milímetro para dentro, menos de 1 milímetro para baixo, repetir isso 700, 1000 vezes por dia. Ou seja, todo esse trabalho, ele na verdade exige um nível de não só conhecimento, habilidade corporal, técnica, mas também de muita concentração, o que poderia ser comparado, por exemplo, a uma meditação. Tamanha é a atenção, tamanha é a habilidade que um seringueiro tem que ter para fazer corretamente o trabalho. Então, além de ser uma atividade muito tecnificada, ela gera renda, ela gera muita renda. 80% do custo de produção da borracha é justamente a mão de obra, né? Então, para dizer que por volta de 40% de todo o faturamento bruto da cultura vai para o seringueiro. Então, é uma cultura que gera renda nas comunidades. E a partir disso começou todo o cenário que nós temos hoje, né? A produção nossa dobrou, e a gente não teve dúvidas em fechar essa parceria. Quando a gente pega uma propriedade que não tem um manejo adequado, que não tem regras a serem seguidas, e quando a gente passa a ter controle dessas atividades, aí a gente vê uma diferença muito grande. Se você não sabe quanto está gastando, você nunca vai saber se o seu negócio é rentável. Então, o negócio seringueira, a exploração do látex natural é um negócio rentável? Te garanto, é. A gente está nesse negócio há mais de 20 anos
desde o plantio, com exploração já há 22 anos, e eu não me recordo de ter tido prejuízo na safra. Então, dessa maneira, a questão de rentabilidade é um negócio bom, é um negócio fácil, nem tanto, porque ele foge aos princípios, aos conceitos que estão tão enraizados na cultura do agro brasileiro. Com relação à sustentabilidade econômica, a gente está falando de um produto que é de primeira necessidade para a indústria e para a vida moderna. Toda a mobilidade humana hoje, ela tem um fator crítico que é a possibilidade do emprego de borracha natural. Desde os pneus de aviões, por exemplo, que são 100% feitos de borracha natural, até os pneus dos caminhões, que são cerca de 50%, 55%, pneu dos tratores também, pneus de carros de passeio, cerca de 30% é borracha natural, sem falar nos outros produtos da área médica, como preservativos, luvas cirúrgicas e de procedimento, os elásticos das máscaras que a gente tanto utiliza. Então, para dizer que a borracha natural ela é um polímero, né, como nós chamamos de fonte renovável, de primeira necessidade e de excelência. As propriedades que a borracha natural conferem ao produto são únicas. Com o uso da borracha natural, da borracha da seringueira, no Terpol, criamos um termoplástico à base de borracha natural. Nunca visto antes. Não tem conhecimento, não tem bibliografia, nada, não tem histórico sobre o uso da borracha natural, borracha da seringueira no plástico. E como é que surgiu a borracha da seringueira no plástico? Nós conhecemos a Zhongsheng, uma fabricante de injetoras de alta performance, e quando nós fomos apresentar o Terpol para eles estavam produzindo para um cliente deles pisos que revestem gramados de estádios para shows e também feiras, eventos, tudo isso. Esses pisos, eles são alugados, eles não são vendidos porque o uso dele é para 3 dias, 4 dias. Então é usado polipropileno super reciclado, aquele polipropileno que já perdeu as propriedades, porque ele vai para o show, volta quebrado, moe, faz outro piso, aluga e aí vai. Quando nós adicionamos o Terpol nesse polipropileno de baixíssimas propriedades mecânicas, foi uma grande surpresa e agradável surpresa notarmos que o polipropileno não quebrava mais. Ele ficou flexível, ele ficou com gripe, não escorregava. Ou seja, nós começamos a olhar o Terpol de outra forma. Nós olhamos o Terpol como um produto que renova as propriedades do plástico reciclado, adquirindo ou proporcionando esse plástico reciclável uma qualidade até superior quando comparado ao plástico virgem. Por quê? A borracha natural que tem no Terpol, ela proporcionou grip, ou seja, agarre, ele não escorregava, flexibilidade, ele não quebrava, resistência ao impacto, quando caía, joga alguma peça ou alguém tem uma queda, ele amortece. E foi aí que nós falamos, bom, se deu resultado no polipropileno, vamos para outros plásticos. Aí fizemos peças de polietileno, aí fomos para o poliestireno com o mesmo resultado, fomos com o PET, o mesmo resultado, aí fomos para o PLA. O PLA é um dos plásticos mais modernos que tem por sua biodegradabilidade. Só que ele quebra que nem um vidro, ele é muito frágil. E quando nós adicionamos 10% do Terpol no PLA, o PLA ficou completamente flexível. Aí fomos para a poliamida 66, o nylon 66, mesmo resultado. Então nós vimos que o Terpol não era só um modificador de propriedades para o polipropileno, e sim para uma grande gama de plásticos, tanto virgem como no plástico reciclado. Ele renova as propriedades. Então isso passa a ser um segundo passo, e um passo muito interessante, porque o plástico é considerado um vilão, né, por muitos, e não é, porque o plástico não tem pernas para andar até as avenidas e chegar no mar. Isso aí cabe à nossa educação. Mas com isso, nós conseguiríamos deixar o plástico mais tempo rodando, sem ir para os aterros, sem ir para os lixos, etc. Porque a durabilidade aumentaria bastante e ele poderia voltar para a cadeia.
Aí começamos a ter a ideia de fechar o ciclo da economia circular. Basicamente, o Terpol é a borracha para ser injetada em uma injetora de plástico, possibilitando o aumento drástico da produtividade com redução de custo de operação, energia elétrica e matéria-prima, revolucionando assim o mundo da borracha e o mundo do plástico. Nos primeiros testes realizados de injeção, o Terpol cumpriu com sucesso o objetivo de produzir peças substituindo materiais de borracha e outros materiais termoplásticos flexíveis, como poliuretano, EPDM, TR, TPE, PVC flexível e até o silicone. Mas a inovação maior foi quando misturamos a borracha Terpol com o plástico. Agindo como modificador de impacto, o Terpol aumentou a resistência mecânica, tanto de materiais reciclados, como também resinas virgens. Tal resistência que até permitiu a substituição de plásticos de engenharia, como a poliamida, que é o nylon, e ABS, e assim abrindo uma infinidade de soluções para a indústria do plástico. Alguns casos da aplicação de Terpol com plástico. Esse foi o primeiro teste que nós fizemos. O piso de plástico modular, fabricado com PP reciclado e Terpol. Aumentou a flexibilidade, a resistência e a função de antiderrapagem. Essa peça é chamada de crepina, utilizada em filtros de água de grande porte. Foi substituído com polipropileno com Terpol, aumentando a resistência e resolvendo o problema de quebra durante o transporte do filtro. Aqui temos um instrumento musical, que é a baqueta de bateria. Aqui nós utilizamos PET reciclado e aqui poliestireno com Terpol. Essa outra peça é uma polia, também originalmente fabricada em nylon. Nós utilizamos o Terpol para fabricar, junto com o polipropileno. Mas além de todas essas vantagens, a solução mais importante do Terpol é ser o agente para unir diferentes tipos de materiais, pois uma das principais dificuldades da reciclagem é a separação e a redestinação de diferentes tipos de resíduos. Com o Terpol, isso é possível, fazer o reaproveitamento de resíduos para que se transformem em outros produtos. Este vaso, por exemplo, foi fabricado com polipropileno, resíduo de tecido e Terpol. No futuro, este vaso se tornará outro vaso ou qualquer outro produto, fechando assim a verdadeira economia circular. Trabalho com vendas técnicas do Terpol. Meu trabalho é entender o cliente e levar o seu problema para a empresa, para a equipe, para nós podermos desenvolver o Terpol mais indicado para a sua aplicação. E depois também fazer os testes industriais práticos na empresa. Dentro do universo de aplicações que a gente tem vislumbrado para o Terpol, né, tem sido bastante amplo, pegando calçado, pegando indústria automotiva, utensílios domésticos, PET, né? Um dos diferenciais do Terpol é essa compatibilidade com vários materiais diferentes, né? Que traz para a gente esse potencial de explorar vários campos, certo? Então, por exemplo, nós temos explorado algumas aplicações dentro da indústria automobilística, principalmente em peças antes de borracha, que hoje nós estamos tentando substituir por Terpol, né? Aonde trabalhem em temperatura ambiente, ou seja, fora do motor do automóvel, tá? Então, por exemplo, peças de suspensão, né? Buchas de barra estabilizadora, coifas de homocinética, coxins de carroceria de caminhão, buchas de suspensão, como essa daqui já é uma peça Interpol, né? Que já está em teste num cliente nosso, tem tido resultado muito bom, né? Um outro exemplo é esse coxim de carroceria de caminhão aqui também, que já está há 2 anos rodando em teste, com resultados muito bons e vantagens, né? Quais vantagens?
é reciclável, né? Mais leve e uma matéria-prima com fonte vegetal, porque o terpol ele tem borracha natural na composição. Então a gente pode dizer que quanto mais terpol eu usar, mais árvore eu vou plantar, certo? E nesses cases aqui, uma coisa bastante interessante, o material que se usava anteriormente nessa peça era o TPU, que é um poliuretano termoplástico. A peça feita em terpol, ela ficou 30% mais leve. Então, isso é uma coisa que a indústria automotiva, em geral, busca. Mais leve, quer dizer, menos consumo de combustível, mais economia, menos poluição, né? Esse é o que se busca. O primeiro projeto do Terpol envolvendo economia circular foi uma demanda que a Londa Ambiental nos apresentou de deixar os filtros de polipropileno que eles usam, que essa empresa de remediação ambiental utiliza, em suas obras. Então, o que acontece? Os filtros produzidos pela Londa são tanques, como se fossem tanques gigantes, com vários filtros de polipropileno dentro desses tanques. Aproximadamente 900 filtros, chamados crepinas, que vão dentro desses filtros. Esses filtros são produzidos em Sorocaba e eram deslocados, às vezes a 1.000 quilômetros de distância, já prontos. Então vinha cascalho, pedra, areia, material filtrante e depois esses filtros de polipropileno. Durante o transporte, o polipropileno é muito frágil, então quando ele chegava nas obras e começava a operação, notava-se que a água não estava totalmente descontaminada, porque alguns desses filtros haviam quebrado dentro desses tanques gigantes, que são, na realidade, o próprio filtro. Aí o que aconteceu? A Londa tinha que comprar o filtro gigante vazio e colocar esses mini filtros, instalar todos esses mini filtros na obra. E isso demandava um tempo, um custo enorme. Às vezes atrasava uma obra 60 dias por causa dessas instalações. Muitos detalhes técnicos. Então, a Londa perguntou para o Terpol, para a nossa equipe, se nós conseguiríamos desenvolver o mini filtro em polipropileno que fosse resistente, pudesse aguentar os solavancos do percurso do transporte dos filtros de Sorocaba até as obras, que normalmente estão ali 800.000 quilômetros de distância. E aí surgiu uma obra no terminal da Vale, no Porto de Tubarão. Fizemos, junto com a Tsongshare, todo o projeto, onde desenvolvemos esses mini filtros com polipropileno com aproximadamente 30% de terpol. Enviamos esses mini filtros para Sorocaba. Lá eles colocaram dentro dos filtros gigantes e fizemos o transporte até Vitória, até o Porto de Tubarão. O que nós fizemos de diferente? Normalmente esses mini filtros são brancos. Nós fizemos já na cor azul, prevendo a economia circular, que caso haja ou houvesse alguma quebra, isso retornaria para nossa empresa para fazer a moagem e um novo terpol surgiria para fazer novas crepinas, que são os mini filtros. Bom, foi um sucesso, porque chegaram lá os filtros e começaram a operar sem problema, ou seja, não houve quebra durante o transporte, porque durante o transporte o cascalho, pedra, areia, eles vão se movimentando e como o polipropileno é muito frágil, quebra. E com a adição de 30% de terpol, ele ficou completamente flexível, aumentou a resistência e hoje, após 1 ano e meio em operação, não foi perdido um mini filtro. Foram produzidos 14.500 mini filtros e nenhum foi perdido. Então a obra segue, essas paradas não geram custo e é mais tempo o polipropileno sendo usado sem descarte. E ainda quando tiver uma desmobilização desses tanques, desses filtros, os mini filtros que porventura tiverem com problema, voltam para a nossa empresa para serem moídos e transformados e recuperados em novos mini filtros por meio da adição de terpol. Tive o primeiro contato de olhar, tocar o produto, olhar os primeiros resultados e vi claramente que o produto poderia
e muito bem ser usado no mercado de plásticos. Para quem trabalha no mercado de plásticos, o grande desafio hoje é provar, afirmar e comprovar que o plástico é amigo da natureza. Que o plástico, ele sim, pode fazer parte da economia circular. Sim, o plástico atende os famosos R's da economia circular. O plástico pode ser reutilizado, ele pode reduzir peso, pode substituir metal, ele pode retornar, isso cai dentro da logística reversa, ele pode ser reprocessado, remanufaturado, refabricado, e pode ser reciclado. E desde que haja um modificador que ajude isso, ajude nessa tarefa, é muito possível incluir o plástico na economia circular. Esse modificador hoje é o Terpol, um biomodificador produzido aqui no Brasil, made in Brasil, que também não existe. Os poucos modificadores que existem à base de estireno e sintéticos são importados. Ele é mais leve, ele é menos denso, então ele pode ser usado e ganhar em peso as peças. Ele não é higroscópico, ele não leva umidade para o polímero que ele vai modificar. Ele, além de modificar a propriedade mecânica, ele também melhora o fluxo. Para completar, ele é de cor clara e ele pode ser produzido e fornecido para o mercado plástico granulado, compatível com os grânulos e com a granulometria dos produtos plásticos moídos. Na reciclagem mecânica, o que se encontra ou é grânulo ou é moído, produto moído. E a reciclagem demanda que a dispersão seja bem feita, que haja uma miscibilidade mecânica entre as partículas. E o Terpol tem isso. Desenvolvi várias formulações utilizando Terpol como modificador de impacto e com melhora de alongamento, principalmente nas matrizes olefínicas. Tenho feito alguns trabalhos para a área de cosmético em tampas flip-top. O Terpol mostrou um bom desempenho na formulação, a partir de 5 a 10%, para a formação da dobradiça, tendo um bom desempenho. O Terpol foi possível fazer formulações usando de 10 a 90% em mistura, em massa, numa dupla rosca. Foi possível desenvolver materiais na cor também dos produtos, na forma de master batch. Então, aí você traz o produto já na cor, com a modificação de interesse. No caso, para modificar a partir de impacto, de alongamento e tudo mais. Nós desenvolvemos também algumas formulações para o PET no sopro, e ele tem mostrado um bom desempenho também na questão de estiramento, na questão de processabilidade. Foi possível trabalhar com temperaturas mais baixas, então isso traz uma vantagem aí na parte de processabilidade. Eu acredito que o Terpol ele será um divisor de águas no mercado de polímeros e será um divisor de águas no mercado da borracha natural também, porque eu acredito que é uma aplicação que tem o potencial de realmente trazer a tão esperada diversidade para a cadeia produtiva da borracha natural mundial. O PVC ele alonga, ele estica ou ele estira a menos que 2 vezes o seu tamanho original, por isso que há o rompimento precoce das alças. Com o Terpol, conseguimos aumentar a 8 vezes o estiramento do seu tamanho original. Então, as alças em Terpol não quebram. O segundo ponto importante, as alças de Terpol são 30% mais leves do que as alças em PVC. O que significa isso? Para uma produção estimada de 600 milhões de pares ano apenas no Brasil, isso demanda 40 gramas de PVC, por exemplo, nas alças, apenas nas alças de sandália.
Como o Terpol ele é 30% mais leve, nós estamos falando de 12 gramas a menos por par de sandália produzida. Quando nós multiplicamos isso por 600 milhões de pares, nós estamos falando em 7.000, arredondando, 7.000 toneladas a menos de plástico girando no Brasil. Trocando, apenas substituindo na alça o Terpol, né, no caso o PVC, e entrando com o Terpol. O que significa isso? São 7.000 toneladas. Se cada caminhão carrega em média 20 toneladas de matéria-prima, nós estamos falando em 350 caminhões a menos circulando no Brasil por ano. O que representa isso em CO2? Cada 1.000 quilômetros rodados de uma carreta de 20 toneladas, aproximadamente há a emissão de 1 tonelada de CO2 pelo combustível, pelo diesel queimado. Se nós estamos reduzindo 350 carretas, nós estamos falando em 300 a 350 toneladas a menos de emissão de CO2 a cada 1.000 quilômetros rodados, só no frete e só trocando as alças. Então, criamos essa possibilidade e depois criamos a possibilidade da economia circular. O que seria essa economia circular? O PVC não é compatível com a borracha. Então, alguns fabricantes produzem a base em borracha, a alça em PVC, que não são compatíveis. Então, numa reciclagem, há que separar a alça de PVC da base de borracha. Com a tecnologia Terpol, nós conseguimos moer tudo junto. Não há necessidade de separação. E o resultado desse resíduo moído, ele pode tanto ser incorporado na alça, como também pode ser reincorporado no solado, da forma e do percentual que quisermos. Então, a nossa empresa desenvolveu e está apresentando para os varejistas e para os nossos clientes a possibilidade de produzirmos o Terpol ir para os nossos clientes produzirem a alça e a base expandida. Essa sandália sustentável vai para o varejo. Os clientes que utilizarem, comprarem, eles podem devolver essa sandália no varejo, com grandes cadeias, com uma campanha de educação para essa devolução. E depois, quando voltar para o varejo a sandália usada, ela volta para a nossa empresa. Como nós somos uma indústria química, nós temos condição de higienizar as sandálias que retornaram, moê-las outra vez, transformando numa matéria-prima para voltar para a própria sandália. Isto é a economia circular. Nós temos 3 tipos de economia: linear, onde se produz, onde se extrai, produz e descarta. Nós temos a de reciclagem, que muita gente confunde com economia circular, que é extração, produção, reciclagem, mas uma hora vai para o lixo. E nós temos a economia circular, que é extração, produção, reuso, conserta, recicla, voltando para o mesmo produto, mas não vai para o lixo. E aí fica a cadeia circulando. Então, as vantagens que nós tivemos: uma tira que não quebra. Então, a durabilidade da sandália vai ser muito maior. E quando ela voltar, ela volta para a própria sandália e não para fazer outros artigos. Esse é o ponto da economia circular. A matéria-prima sai de um lugar, vai para o fabricante, vai para o cliente, retorna para o mesmo lugar para fazer o mesmo produto. E esse é o nosso case que nós estamos apresentando a todos os clientes no Brasil e no exterior. A produção de sandálias sustentáveis, 100% recicláveis na economia circular, voltando para a própria sandália. É um case muito bacana. A logística reversa, o mote, eu acho que o principal ponto dela primeiro, é você tirar isso do meio ambiente, né? Segundo, pegar isso que não tinha como ser reutilizado e você deixar ele em um estado que ele possa ser reutilizado. Então, aí que passa por uma descontaminação, uma lavagem, né? Uma secagem, isso vai ser moído, vai ser transformado
em um pó novamente ou um granulado onde você pode reintroduzir na cadeia produtiva. A água que sobra desse processo de lavagem, que ali eu vou ter terra, areia, pedaço de madeira, seja lá o que vier ali no meio, né? Isso nós temos um transporte fixo na empresa, né? Onde essa água é armazenada e é levada para tratamento em estações da Sabesp, Sistema de Tratamento de Esgoto Sabesp. O Terpol pode ter uma vasta possibilidade de uso na indústria de calçado. Ele pode ser usado como solado, como alças de sandália, como palmilhas para sandálias microexpandida, como contraforte, como palmilha para sneakers. Ele tem uma vasta possibilidade de componentes da indústria de calçado. Tudo isso com PVC free, zero descarte e zero cloro. A percepção, no caso das sandálias, do designer Iron Martin, que viu nas alças provenientes da seringueira um produto de altíssima sustentabilidade para os designers de modelos de sandálias sustentáveis. Inclusive tivemos ele solicitou de apresentar isso durante a São Paulo Fashion Week, a última edição, a 51ª edição, e foi um case de muito sucesso. Ele teve essa visão e isso foi possível também pela C-Summer, que já está produzindo as placas expandidas para fazermos os solados Interpol, e também pela Solis em Franca, que está fazendo na cidade de Franca, que já tem o domínio da tecnologia de injetar as alças em Interpol à base de borracha da seringueira. Deixei tudo e minha alma ficou. Meu sonho mudou, se adaptou. Hoje ele cabe nesse caminhão, mas o diesel subiu, não mais que o nosso algodão. Baixei o app e eita, já aumentou. E o couro e a seda da grife gringa continua sendo brasileira. A ideia é a gente ressignificar o que a gente conhece como design brasileiro. O Brasil ele vem desse lugar que exporta commodity e não exporta design, né? E quem perde com isso é a gente, é o brasileiro. Então a gente tem essa questão do Brasil sempre exportar commodity e ao mesmo tempo a mão de obra brasileira perde com isso, né? A indústria perde com isso. Então a Missy fala de uma coleção que os tecidos são 100% nacionais, é tudo feito no Brasil. E a nossa ideia e nosso objetivo é exportar esse design por completo, não exportar só commodity. As marcas no Brasil olham muito para o que está lá fora e esquecem de olhar para o Brasil. Não só em relação à mão de obra, a projeto, mas quanto um olhar estético mesmo. Então a Missy vem com essa ideia de olhar para o Brasil com mais profundidade e valorizar mais ainda a nossa mão de obra, nossa matéria-prima, enfim. Exportar a cadeia completa do design nacional. Bora se entrosar, bora. Eu sempre ouvi que construir uma marca falando de Brasil seria um problema, principalmente para o meu mercado, que é o mercado de luxo. Muito simples, mas muito inovador, por causa da matéria-prima, né? Então, a gente está falando de um produto que é PVC free, a gente está falando de um produto que pode ser injetado com sobras, é revolucionário, né? É simples e é revolucionário. Reflete muito o que a Missy é, né? A Missy não é uma marca de design irracional. Nosso design é racional, nosso design é sem excesso. O Iron, né, da empresa Missy, eu já conhecia ele e por um dia que a gente se encontrou, né, tem pouco tempo atrás, eu comentei com ele sobre a tecnologia, sobre o projeto que a gente estava iniciando. E como ele já faz parte desse trabalho, né, ele prioriza muito a sustentabilidade dos produtos dele, né, e
Aí ele ficou realmente encantado com a ideia e daí para frente foi um pouco fácil, foi só fazer a ligação dele com o Sidney, que na mesma hora entendeu, né, essa parceria que seria muito legal para ambas as partes, e a coisa começou a andar. Daí para frente, eu acho que só tem sucesso garantido. Essa ideia da sustentabilidade é uma coisa que já está ocorrendo mundialmente. A gente está até um pouco atrasado aqui, só que nessa linha das sandálias, principalmente, né? Não vai ser só o flip-flop, a gente vai trabalhar com outros calçados também, com a economia circular e com o produto Terpol, né? Na sua química. Então, eu acho que vai ser um sucesso muito grande. Assim, a expectativa e o retorno, né, que a gente está tendo dos clientes só de comentar, só de falar, sem ter ainda uma coisa totalmente finalizada, que é o que a gente está começando a fazer agora, né? Eu acho que já é sucesso garantido. Eles entregam para mim já em manta, o Terpol já chega pronto da Proctec, e a gente mistura na massa. Entra agora 30% dele é a base de Terpol, que antes não era. Então acaba sendo uma placa totalmente sustentável. A gente recebe o Terpol, né, com vários outros produtos também, e a gente faz a massa aqui, a gente faz a placa, a gente faz a sandália também, e todo o processo de reciclagem eu faço aqui também. Eu reciclo ela aqui, eu uso ela de volta na massa, na mistura, eu consigo usar praticamente 99,9%. É totalmente sustentável. A placa, a sandália, as alças, elas são praticamente 99,9% sustentabilidade total. Ela é muito leve. O Terpol, ele acabou assim tirando mais ou menos um ganho de 30% de leveza na sandália, de memória, né, densidade. Ele foi melhor em tudo, assim. Uma massa que mais ou menos eu tirava com 3,5 kg, com Terpol eu tiro com 3 kg. Então, assim, foi absurda a diferença. E a gente queria uma coisa nova no mercado, né? Ela veio com tudo, o Terpol. Acho que mudou muito a minha massa ficou excelente, né? E pensando assim no futuro, né? A gente conseguiu ficar 100%, assim, a placa assim, é maravilhosa, ficou muito boa. Toda essa movimentação aí econômica, ela gera resíduos de pré-consumo e resíduos de pós-consumo, né? Que é aquele que o pré-consumo é quando a indústria está preparando o produto para o consumo, para o consumidor, né? E quando o pós-consumo é quando o consumidor descarta esse produto, né? De uma forma que a gente não tem números nem opções para esse tipo de descarte. Existem pequenas ações de algumas redes de varejo, mas todo esse resíduo ainda ele tem um destino incerto, não mapeado, né? E que gera uma série de questionamentos aí em relação ao meio ambiente, né? Problemas, nem questionamentos, são problemas, né? Problemas extensos, né? O Terpol ele realmente é alguma coisa bem disruptiva, né? A gente no dia a dia vivenciando, né, essa relação do varejo e com as possibilidades que o Terpol nos oferece, né? Tanto em soluções de pré-consumo, resíduos de indústria, como os descartes, né, do pós-consumo feito pelo consumidor. A gente consegue criar um produto, vamos supor que é um produto que ele seja, que esse termo produto, ele seja aplicado em todas as opções, né, da indústria têxtil, confecção, o calçado, a cama, mesa e banho, enfim. A gente consegue oferecer soluções de produtos circulares, né? Eles podem ser, depois de adquiridos, serem reciclados, né? A gente consegue encapsular, né, resíduos que não tinham uma alternativa, como o caso dos resíduos sintéticos, que não tem uma alternativa ainda limpa, né, para esse tipo de descarte. A gente consegue encapsular eles, né, colocar em novos produtos, né,
E depois, quando esse produto ele chega no fim da vida útil dele, a gente consegue reciclar, né? E fazer uma nova família de produtos. A tecnologia do Terpol, ela permite isso. A responsabilidade é de todos, né? Inclusive do consumidor, né? No momento que ele decidiu consumir um produto, né? É óbvio que esse produto tem um ciclo de vida e uma hora ele vai ser descartado. Também ele vai ser responsável por esse descarte. Isso é um conceito que a gente tenta implantar em outros projetos, né? De que a gente consiga reunir toda essa cadeia, inclusive quando a gente fala cadeia, incluindo o consumidor como uma etapa, né, do processo do consumo, né? E criar essas iniciativas, né? Então, existem algumas iniciativas no Brasil, elas não são organizadas, né? Elas são feitas ou por uma rede de varejo, ou por uma indústria, né? Ou por um grupo, né, econômico, ou por uma ONG, né? Existem várias iniciativas, mas ela não está organizada. Isso seria uma obrigação até dos gestores públicos participarem, que no momento pouco ou nada fazem, né, em relação a essa questão. O chinelo hoje, né, com o Terpol, ele fica muito mais confortável, ele praticamente não sofre encolhimento nenhum, é zero. A gente já fez esse teste, que era um problema, né, na borracha SBR de encolhimento. Então a gente está tendo conforto, está tendo um produto que não diminui o tamanho e de quebra a sustentabilidade, que é coisa melhor do que isso. Terpol pode ser um catalisador, né, de várias iniciativas, mas existem outras grandes iniciativas de logística reversa, né, de uma manufatura reversa, que podem ser utilizadas em projetos de geração de renda, formação de mão de obra, criação de novos empregos, né, e criar uma nova economia que seria o sentido reverso, né? Hoje ela existem inúmeras ações, a gente vê as cooperativas de catadores, né, tentando se organizar, né? Mas se a gente mensurar mesmo que o Brasil hoje, em termos de descarte, né, lixo, extrapolando aí a indústria têxtil, a gente recicla 3% do que a gente gera de resíduo. Tu imagina se a gente conseguisse criar pelo menos 30% ou 40% disso numa escala industrial, a quantidade de geração de novos empregos e formar a mão de obra, né? Qualificar essas pessoas, remunerar elas, né, de uma forma justa, né, para serem incluídas aí, né? Então eu vejo assim que essa questão da manufatura reversa e o Terpol ele funciona como um catalisador por uma série de matrizes, né? Que aí a gente extrapola a questão de produtos que possam ser reciclados com essa tecnologia. Porque o resíduo ele é muito mais do que o material que sobra no final de um processo. Ele carrega consigo todos os recursos que foram empregados para fabricar aquele produto que por algum motivo perdeu a utilidade e é considerado um resíduo. O fato dele ser um resíduo não significa que ele é um descarte, que ele é o lixo, né? Pelo contrário, para a gente não ter que submeter a novos ciclos tão grandes, degradantes e que demandam tantos recursos naturais, humanos, né? A gente precisa encontrar alternativas para reciclagem. Então, entre os problemas vários da indústria têxtil, a gente tem essa questão da gestão de resíduos, que de certa forma reúne os vários problemas em um material que está sobrando no final de um processo. E a gente vive numa época onde a produção têxtil é cada vez maior, mais acelerada e, infelizmente, em produtos de menor qualidade, né, para que as coleções possam ser trocadas cada vez mais. E isso acontece de uma forma desenfreada, gerando um volume enorme de resíduos e que acabam sendo tratados como lixo, sobrecarregando muito todos os sistemas naturais que estão envolvidos nesse processo produtivo. Desde o princípio, a gente tem o propósito de viabilizar a gestão responsável, inovadora e inclusiva de resíduos. Porque o ponto de partida é esse, é um paradigma que diz que é inviável se reciclar o resíduo têxtil. E a gente quer romper com esse paradigma porque ele é absolutamente ineficiente. E nesse sentido, pequenas medidas funcionam, né? Desde você criar uma marca, criar uma narrativa,
até você ter coisas maiores como a tecnologia do Terpol absolutamente disruptiva. Então existe um dos problemas relacionados a resíduo têxtil, que é a liberação de microplásticos pelas fibras sintéticas que são colocadas nas roupas. Inclusive, a maioria das fibras produzidas no mundo é de poliéster, que é uma fibra sintética. A cada ciclo de lavagem, isso é liberado nos oceanos, né? E isso vai parar na barriga dos peixes, e já tem estudo colocando que isso foi encontrado na placenta de mulheres grávidas e no tecido do pulmão humano também. Então, assim, os efeitos disso ainda estão sendo descobertos e a gente não quer esperar para saber exatamente quais são os efeitos para tomar ação. Então, o Terpol vem para viabilizar, né, novamente essa palavrinha aí, uma solução efetiva, porque você reciclar para fazer mais roupa de fibra sintética vai continuar liberando microplástico. Então, o Terpol permite encapsular isso em uma combinação entre o resíduo têxtil, o Terpol e outros resíduos plásticos, em novos produtos, né, que já são demandados aí pelo mercado por empresas de todos os segmentos que compram esse tipo de produto. E a gente tem uma solução muito melhor do ponto de vista ambiental e que não só é menos agressiva, como ela acaba em última instância gerando uma despoluição, né, que é o mais interessante desses produtos que a gente está desenvolvendo. A emissão de gases do aquecimento global só vem sendo intensificado e isso tem um efeito que se retroalimenta no ponto de vista negativo, né, porque cada vez temos menos tempo, porque a gente não está descarbonizando a nossa atmosfera, pelo contrário. Então, há estudos que dizem que para mais ou menos 2050 seria o tempo que nós temos. O Terpol viabiliza essa reciclagem de plásticos dentro da lógica que sempre operou na indústria, pelo menos da lógica do processo produtivo. É claro que é outra matéria-prima, outra lógica de extração de matéria-prima ou de não extração de matéria-prima, né? Mas o processo, ele é o mesmo. Então a gente consegue dar celeridade e ganho de escala para os produtos à base de Terpol de uma maneira que seria inviável se a gente estivesse falando só de misturar resina plástica qualquer com um resíduo têxtil, né? Então essa combinação eu tenho esperança de que vai acelerar e facilitar esse processo de tornar viável a reciclagem de resíduos têxteis e de outros resíduos plásticos, porque o Terpol melhora muito a performance desses materiais. O consumidor desconhece o seu próprio papel, via de regra. Eu entendo que todo consumidor é um investidor, em última instância, né? Eu costumo mencionar a armadilha do investidor desavisado. Porque o consumidor, qualquer produto que você compra, não interessa o preço. Você está botando o seu dinheiro, fruto do seu suor, para entregar para aquele vendedor e, portanto, para toda a cadeia produtiva, a margem de lucro unitária que ele espera receber. Então, o que isso significa em última instância? Que quando você compra qualquer produto, você assina embaixo de todas as práticas que estão por trás dele, mesmo que você desconheça essas práticas. Então, o consumidor tem um papel fundamental. Se o consumidor consegue promover um boicote, o boicote nada mais é do que a somatória de ações individuais coordenadas, né? Se é promovido um boicote a quem não segue os princípios, né, e os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente tem um impacto enorme, porque o investidor, o famoso investidor que injeta bilhões em empresas, ele não vai injetar bilhões em uma empresa que não vende. Só injeta-se bilhões porque tem milhões de consumidores que estão validando essas práticas por meio do consumo. Então esse é o papel do consumidor e daí a importância de iniciativas e tecnologias como o Terpol serem cada vez mais disseminadas de uma forma responsável e séria para que se tenha acesso à informação e com isso a gente conscientize esse consumidor e consiga mudar um tanto dos paradigmas ineficientes que prevalecem no mercado. Nosso projeto ele é um projeto que mexe muito com a gente e envolve muitas pessoas, envolve desde da colheita da seringueira, né, até a fabricação desses chinelos. Então, a nossa intenção é muito boa. A gente está trabalhando com muito foco para conseguir construir algo realmente relevante para o mercado mundial, não só nacional. E o lançamento do Terpol foi um sucesso. Porém, pouco tempo depois, veio a pandemia. E nós precisávamos nos readequar a essa nova realidade.
afinal nossa equipe já não podia mais estar presencialmente em nossos clientes. Então fomos para as redes sociais. Afinal, nós tínhamos uma solução disruptiva e inovadora. Fizemos diversos tipos de postagens para os mais variados segmentos e também participamos de muitas webinars. Nós tínhamos uma solução em mãos para um tema que já deixou de ser somente importante e é extremamente urgente, que é a sustentabilidade. E o mundo precisava saber disso. Em pouco tempo, recebemos diversas mensagens de várias partes do mundo querendo saber mais sobre a nossa tecnologia, sobre o nosso plástico do futuro. Em nossas redes sociais, nós passamos a mensagem de que a população não precisa mais consumir produtos com seu ciclo de vida curto e de que produtos feitos em Terpol são mais resistentes e duráveis e são desenhados para, ao final de sua vida útil, retornar à cadeia produtiva, estando assim alinhado à economia circular e ao conceito descarte zero. Em nossas redes sociais, nós passamos a mensagem de que a população comece a exigir de suas marcas matérias-primas de fontes não poluentes e que tenham a sua produção e a sua reciclagem limpa. É uma equipe de collabs, equipe que está querendo mudar o mundo. Nós não estamos sendo, vamos chamar assim, prepotentes. Nós acreditamos que nós temos muito que colaborar na mudança do mundo a partir do momento de podermos fabricar pela primeira vez uma matéria-prima que sai da árvore, da seringueira, e é adicionada ao plástico, dando vida ao plástico e permitindo a economia circular.